a nossa apresentação é sobre o tema assédio no esporte. O que é o assédio? Bom, segundo a Política de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral e Sexual e ao Abuso Sexual do Comitê Olímpico do Brasil, a COB, o assédio moral é caracterizado por uma conduta abusiva, frequente e repetitiva, que humilha, constrange e desqualifica a pessoa ou grupo. Um dos objetivos do assediador é forçar o atleta a melhorar o seu rendimento ou a se sentir culpado por não atingir um determinado padrão. Algumas características que tornam o ambiente esportivo mais propício ao assédio: a alta competitividade, uma forte busca pela visibilidade e ainda uma fraca ou ausente regulamentação são características que acabam tornando o ambiente mais propício para o assédio. A estrutura hierárquica entre os treinadores e atletas também é uma brecha para assédio, porém, ele pode ser cometido por atletas que estão ainda no mesmo nível. Como identificar? Alguns indícios para o reconhecimento do assédio são as ofensas e os xingamentos, além dos diversos tipos de discriminação, entre eles o racismo, a xenofobia, a LGBTfobia e a intolerância religiosa. No mais, o estímulo ou exigência do uso de doping também configura-se como forma de assédio. E relembrando, as principais características do assédio moral são sua frequência e constância, ou seja, para que se configure assédio moral, as práticas humilhantes e constrangedoras devem acontecer de forma repetitiva e prolongada. O assédio sexual é definido por toda tentativa de obter vantagem ou favorecimento sexual através de condutas reprováveis, indesejáveis e rejeitáveis, através de ameaças ou imposição de condições para se continuar no ambiente esportivo ou no trabalho, além de outras manifestações agressivas de índole sexual que prejudicam a atividade da vítima. Assim, é importante destacar que o assédio sexual não precisa se dar por meio de contato físico. Essa atitude pode ser explícita ou discreta, falada ou apenas insinuada, escrita ou explicitada em gestos, vir em forma de coação ou ainda em forma de chantagem. De acordo com o artigo 216-A do Código Penal, a conduta de constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício, emprego, cargo ou função, é punida com pena de detenção de 1 a 2 anos. As consequências na saúde do atleta vão desde problemas físicos, como ganho de peso ou emagrecimento exagerado, até problemas psicológicos, como depressão e pensamentos suicidas, além de problemas de memória, insônia e o começo de uso de drogas ou bebidas alcoólicas. Quais as consequências do assédio para as organizações esportivas? As consequências podem ser desgastantes na imagem da instituição, podendo afetar a captação de patrocínios, até o desempenho esportivo da equipe, como perda sensível de resultados e ausência de um ambiente de trabalho saudável, além dos prejuízos que a organização esportiva terá que assumir frente às suas responsabilidades legais e morais perante seus colaboradores e a sociedade. No âmbito esportivo, tais situações costumam ser tratadas de forma velada, o que dificulta o debate, a prevenção e a denúncia. O assédio sexual mais grave e de difícil combate pode acontecer nas categorias de base das diversas modalidades esportivas existentes no Brasil. Nesses espaços, além da natural hierarquia entre diretores ou treinadores e atletas, a diferença de idade existente também facilita a prática de assédio sexual. O COI, Comitê Olímpico Internacional, reconhece outras condutas de violência física e moral. O bystanding ocorre quando uma pessoa tem suspeitas ou conhecimento sobre abuso sexual a algum atleta, mas se abstém de fazer algo a respeito. O trote envolve práticas de iniciação abusivas, que muitas vezes têm aspectos sexuais. Neles, os recém-chegados são alvos dos colegas de equipe mais antigos. E a LGBTfobia ocasiona comportamentos como piadas, insultos, perseguições e até ataques físicos por conta da orientação sexual de alguém. Um dos casos de assédio sexual mais polêmicos no esporte é o do médico da equipe de ginástica artística dos Estados Unidos, Larry Nassar, que foi denunciado por cerca de 120 atletas. Houve ainda acusação de compra de silêncio por parte da Federação Americana, mas a oferta foi recusada pelas vítimas. No início de 2018, Nassar foi condenado a até 360 anos de prisão por seus crimes. O caso de Joana Maranhão.
Em 2008, a nadadora brasileira Joana Maranhão revelou ter sido vítima de abuso sexual por parte de um antigo treinador, Eugênio Miranda, quando tinha apenas 9 anos. Ela contou, na época, que o episódio atrapalhou seu desempenho nas piscinas, seus estudos e a relação com a própria família. Joana foi desacreditada pela mãe e tentou suicídio 2 vezes. O ex-treinador, que por anos não teve seu nome exposto, ainda tentou lhe denunciar por calúnia e difamação, mas tal ato serviu para a criação da Lei Joana Maranhão, em 2012, que torna possível que um adulto denuncie abusos sexuais sofridos na infância. Esse é um depoimento feito por ela. Ele pedia que eu sorrisse e falava que já estava acabando. Tá, e o que é feito para prevenir o assédio? Bom, é muito importante identificar e não se calar diante de casos de assédio sexual. Além de causar danos muito graves à saúde mental e física da vítima, se nada for feito a respeito, o assédio moral e sexual pode evoluir para práticas de violência e abuso sexual. Como as organizações esportivas podem combater e prevenir o assédio? Todos os envolvidos, treinadores, dirigentes, atletas e familiares, devem compartilhar a responsabilidade de identificar e prevenir práticas e comportamentos abusivos e promover uma cultura de dignidade, respeito e segurança. Para uma efetiva prevenção e controle ao assédio, as organizações esportivas devem agir como guardiãs da dignidade dos seus colaboradores, devendo demonstrar uma forte liderança na identificação e erradicação de comportamentos abusivos dentro e fora do esporte. Se você for a vítima, anote com detalhes todas as humilhações sofridas. Dia, mês, ano, hora, local, nome do agressor ou agressora, colegas que testemunharam os fatos, conteúdo das conversas e o que mais achar necessário. Armazene mensagens de celular ou guarde bilhetes eventualmente deixados pelo assediador. Faça registros de marcas de lesões causadas pelo agressor e procure a direção da organização esportiva para relatar o acontecido. Tenha consciência de que você não é culpado pelo assédio, a culpa é do assediador. Se você for a testemunha, tente superar o medo e seja solidário com a ou o colega de equipe. Disponibilize-se como testemunha e procure a direção da organização esportiva para relatar o acontecido. Você poderá ser a próxima vítima e, nessa hora, o apoio de outras pessoas também será precioso. Em um primeiro momento, a denúncia pode ser realizada em locais de confiança, como centros de assistência psicológica e ouvidorias. Caso o assédio tenha gerado alguma forma de lesão física, a vítima deve procurar uma autoridade policial para a realização de exame de corpo de delito. Se essa etapa não oferecer soluções rápidas e efetivas, entre em contato com o Ministério Público ou com o Ministério Público do Trabalho. Nesses órgãos públicos, será possível formular denúncia de forma anônima ou com resguardo da identidade do denunciante. Nada impede ainda que a lesão gere uma ação judicial, na qual se requer a indenização por eventuais danos patrimoniais e morais. Desde 2018, o COB possui um canal para denúncias de casos de assédio e abuso moral e sexual, tanto para os atletas quanto para funcionários e membros dos poderes, prestadores de serviços e voluntários. A questão do assédio moral e sexual no esporte deve ser discutida e combatida por todos. Como justificativa pessoal, entendemos que esse assunto tem se tornado cada vez mais relevante na esfera social, e é do interesse do grupo apresentá-lo para a classe. Já como justificativa social, a conscientização sobre o assunto é de suma importância para o combate desse problema não só no esporte, mas também em toda a sociedade. Por isso, o grupo pensou ser interessante trazer informações dele para o presente trabalho. Na nossa revisão de literatura, o Guia de Orientação sobre Assédio Moral e Sexual dos Esportes teve o maior peso na produção do nosso trabalho, pois é um material bastante completo e disponibilizado pelo Ministério Público do Trabalho. Ademais, também juntamos alguns casos de assédio que tiveram grande repercussão na mídia nacional e internacional. Metodologia. Para este trabalho, reunimos cartilhas, documentos e matérias de jornais e destacamos os pontos mais relevantes dentro dos textos. Tendo feito isso, partimos para a confecção dos slides, sempre prezando por uma boa organização do texto e das imagens. Quando se fala em prevenção e enfrentamento do abuso e assédio, não há que se medir esforços. A implementação de princípios gerais de segurança, bem como a busca por promover um ambiente seguro, acolhedor e respeitador para todos, oferecendo apoio e suporte, tanto dos atletas quanto a todos os envolvidos no meio do esporte,
deve ser uma missão constante. Os integrantes são Jezreel Quintino de Moraes, Eduardo Stipheck e Caroline Berkenbrock. E essas são as nossas referências bibliográficas.